Prosseguindo então, nós já falamos aí de esterilização por calor úmido, gases esterilizantes, aí ó, dois processos que ocorrem a esterilização de material: calor úmido, gás esterilizante. Mas a esterilização também pode acontecer por radiação. E continuando então, processo de uso da radiação para realizar a esterilização dos materiais. É um método que vai utilizar baixa temperatura, tá? Não tem necessidade de manter o material na temperatura muito alta. Vai usar em torno de 3 graus. A temperatura é baixa, quase frio, gelado. Portanto, pode ser utilizado em material termossensível, com o tempo aí que vai variar na esterilização de acordo com o tipo de item, de acordo com o material a ser empregado. É uma esterilização que é utilizada em artigos, em materiais que serão descartáveis e produzidos em larga escala. Tanto é que vocês podem pegar material de larga escala, agulhas, gelco, fio de sutura, luva. Pode observar na embalagem, vai estar escrito lá, esterilizado por radiação. Ou vai estar escrito assim, radiação ionizante, radiação gama, radiação de cobalto 16, radiação, feixes de elétrons. Então vai estar indicado que é um processo de esterilização por radiação. Tem um custo muito alto em comparação com os outros processos e principalmente por ser um processo que vai utilizar as ondas de rádio, as ondas eletromagnéticas, é importante que seja um pessoal especializado. Principalmente por causa da radiação, por exemplo, tem que ser um cara que sabe manipular radiação. Tem que ser uma pessoa preparada para estar no local. Oferece risco, né, à pessoa, ao trabalhador, a lesão de gônada, alterações que pode levar a mutação, a leucemia, alguma alteração celular, formação de tumor, porque vai utilizar radiação. Vai utilizar ali o processo de íons que serão liberados diretamente ao material. Aqui existem os materiais, os dispositivos utilizados para a esterilização por radiação e, claro, requerendo que haja ali um cuidado por ser uma matéria radioativa. Depois que esse material ele é esterilizado, finalizou a esterilização desse material, ele vai ser armazenado e depois ele vai ser distribuído. Então, tá todo estéreo, tá bonitinho? Vai guardar esse material. Onde que ele vai ser armazenado? Como é que ele vai ser guardado? E onde que isso vai acontecer? Guarda no arsenal. Esses produtos devem ser armazenados nesse arsenal, que deve estar limpo, que deve ser um local seco, protegido de luz solar direta e ainda sem manipulação direta do profissional, ou com manipulação, se acontecer, uma manipulação mínima presente. O armazenamento deve acontecer aí em prateleiras, cestos aramados, sem que se faça um mega empilhamento, coloca aquele monte de item um em cima do outro, tá? Se acontecer 1, 2 itens, dependendo da situação de cada arsenal, de cada CME, identificando facilmente o material com o mínimo de manuseio, sem ficar tocando e pegando. Você bate o olho, você sabe o que é. Deve ter um responsável específico, próprio, único, da área e distribuindo adequadamente. Então tem que ter uma pessoa própria para trabalhar no lugar, porque essa pessoa que vai receber o material, guardar e vai distribuir depois. Tá aqui exemplo, tá, de arsenais, exemplo de arsenais, onde os materiais vão ficar dispostos e guardados adequadamente, tá, estando presente também na estrutura de prateleiras lateralmente com as identificações de cada um dos itens. Agora, prazo de validade desses materiais, depois que esse item foi esterilizado, qual que é a validade? Atualmente, o processo de validade ele é maior. Atualmente o processo de validade ele é melhor, principalmente em relação às embalagens. O que antigamente a validade era um período muito baixo de tempo, hoje ela tem um tempo maior. Hoje ela tem um tempo mais extenso relacionado ao tipo de item. Varia conforme o armazenamento e principalmente com relação à embalagem. Se é um material de grau cirúrgico ou se é papel crepado,
esterilizando, tá? Seja de grau cirúrgico ou seja de papel crepado, esterilizando no vapor, autoclavezinho, vapor úmido, é utilizado ali 6 meses de validade da esterilização, só que esterilizando por óxido de etileno a validade já vai para 2 anos, devido ao efeito residual do material, devido à permanência desse item. Então é importante. Utilizando Tyvek no óxido de etileno é de 1 ano, e o tecido de algodão, tá, o tecido convencional, a embalagem mais usada no passado, utilizado no vapor de 7 a 14 dias. Em média, são jogados aí os 14 dias que a CME, claro que trabalha, para manter esse material estéril. O transporte desses materiais deve ser feito em recipiente fechado, tá, resistindo aí à questão das manipulações e mantendo a integridade da embalagem e a esterilidade do produto. E claro, para fechar essa parte da esterilização, reprocessar o material ou reesterilizar o item. Quando fala que vai reprocessar o material, significa que esse material já foi utilizado. Então eu vou reprocessar o item, ele já foi empregado. Então esse material tem que passar por todo o processo de limpeza, de desinfecção, de inspeção, de preparo, para depois ele ser esterilizado e, claro, verificar esse ponto de esterilização. Quando eu falo de reesterilizar o material, significa que esse material não foi usado, significa que ele não está utilizado, ele está esterilizado, só que venceu o prazo. Tipo assim, validade de 14 dias. Exemplo, esterilizou o material, deu 14 dias, 15 e o material não foi usado, ele é enviado diretamente para a área de preparo. Lá na área de preparo ele vai ser retirado da embalagem que ele está, vai ser trocado, vai colocar uma nova embalagem e mandar para esterilização de novo. Assim que ele for reesterilizado, ele pode ser utilizado. Ou seja, reprocessar. Eu vou pegar aquele material que já foi usado e vou passar por todos os processos dentro da CME. Reesterilizar. Ele já vai direto, sai do arsenal e volta só para a área do preparo. Para substituir a embalagem para uma nova embalagem. Turma, não se esqueçam que o material ele pode ser esterilizado por por gases esterilizantes, por radiação, e pelo processo ainda de calor úmido que podem acontecer. Portanto, estudem, porque daqui a pouquinho a gente conversa nas próximas edições. E nós vamos falar sobre os testes e os comprovantes de esterilização. Como é que eu sei que meu material está estéril? Não sai daí, eu já volto.